Ico Thomas Show tem o apoio de Kia São Motors, Loja 7200, Courotec e Unesul. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show, gravado aqui no palco do Araújo Viana. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência, você que nos segue aí no canal do YouTube, muito obrigado. As sugestões de pautas sempre são muito bem-vindas. E hoje aqui neste palco, olha só, combina com este palco a dupla que eu trouxe hoje aqui. Vamos falar, amigos, sobre o Porto de Elis. Se tu sabe do que eu estou falando, tu sabe, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe vai se impressionar porque é demais essa história. 10 anos em Porto Alegre, foi bem quando eu vim morar aqui, saí de Venâncio Aires, do interior, e me deparo com Porto de Elis. Meu Deus do céu, quanta mudança. Está aqui Flávia Gazola, que é diretora do documentário, e também o Renato Campão, que é roteirista, e o título, Porto de Elis, uma viagem à diversidade da arte. Em algum lugar dentro deste mundo existe um porto onde você pode viajar acordado. Em algum lugar dentro deste mundo existe um porto rico em ideias, emoções e música, muita música. Este porto é o Porto de Elis, Porto Alegre. Que legal um documentário sobre o Porto de Elis. Depois de agradecer muito a presença de vocês, eu quero saber como surgiu essa ideia. Quem agradece a presença aqui é nós, né? Eu A agradeço. gente que está honrado em estar aqui, né, contigo. Muito obrigado. E a ideia que a gente teve, eu e o Renato trabalhamos lá, né, ele mais do que eu, mas eu tinha muito material em VHS, porque eu trabalhava lá só gravando, né? Então eu tinha muito, eu trabalhei 3 anos lá, e eu tinha muito material de shows, de pessoas que tocaram, cantaram, fizeram teatro lá. E eu me deparei com esse material todo que eu guardei faz mais de 30 anos, né? E daí eu disse, eu vou jogar fora esse material, eu vou fazer alguma coisa com ele. Daí a gente teve essa ideia, né? A gente é amigo, a gente conversando, tivemos a ideia de fazer participar de um edital para fazer esse documentário. E conseguimos ganhar o edital, né? Que não é uma coisa fácil, né? O edital foi em Caxias, né? A minha empresa é de Caxias. E a gente conseguiu, a gente tirou 2º lugar no edital, né? E eles acharam interessante, por quê? Porque o Porto de Elis, ele foi a casa onde a Adriana Calcanhoto começou, a maioria das bandas gaúchas começaram lá ou ficaram famosas lá. Era um espaço muito aberto à diversidade, tudo que era tipo de coisa acontecia, coisas de vídeo, de teatro, arte, exposições, tudo. Então era um lugar muito diversificado, né? Todo tipo de gente frequentava. Então a gente está bem feliz de ter feito esse documentário, né, Renato? Sim, eu trabalhei lá nesse período, quase 5 anos, e foi exatamente no final da ditadura e o início das diretas já. Então eu peguei o período de 86 a 90. Nossa, e aí fui que morar em maravilha. São Paulo. Mas a partir da minha chegada no Porto de Elis que começaram a ocorrer as mudanças internas, de se criar pacotes em que havia divulgação de segunda a segunda, porque era um espaço que era possível apresentar espetáculos de pequeno e médio porte, né? Não para Nacionais também, casas né? enormes como aqui onde nós estamos, no Araújo Viana, né? Mas espetáculos de grande qualidade e que mereciam plateias intimistas. Parecido com o trabalho que eu faço agora no Ocidente, que eu voltei ao Ocidente Que e faço um legal. trabalho parecido com o do Porto de Elis. Claro que não, é uma vez por semana, só às quartas-feiras. Tem a Espaçonave no Ocidente, que tem teatro lá, dança, música. E nós tínhamos uma atividade lá de segunda a segunda, e foi lá que conheci a Flávia, e nós tínhamos uma dupla de criação lá dentro, porque haviam vídeos, um sistema de vídeos internos, em que as nossas criações, inclusive tem algumas que estão no nosso documentário, eram viabilizadas naquele período pré. Eu não sei se eu ao menos sou muito saudosista, assim, mas eu acho sempre que
Foi a melhor fase, foi a melhor fase. É, a gente foi fala muito essas boa, coisas, é. foi muito boa. É que eu acho que um essa coisa Educar que foi a melhor fase é uma coisa meio de velho. É, né? mas eu tô velho. Nós estamos. Eu entrevistei o Educar aqui esses dias. Foi uma aula, uma querideza. Ele é um personagem. Claro, do filme. E o Educar também, a gente falou sobre o Porto de Elis também. O Educar é frequentador. O Educar, ele é um dos principais personagens do nosso documentário. Né? A gente entrevistou 44 pessoas. 44. Mas ele é um dos principais. E ele fala uma coisa bem interessante, que tem duas coisas que eu me lembro dele, que é engraçado, porque a gente ri muito no documentário, tá? Tem uma delas que ele fala assim, que frequentava a Patricinha, Mauricinho e todo mundo se pegava. Eu vi essa Ele parte. falava Eu achei muito legal E essa ele parte. falou também do documento, que é outra coisa engraçada, que quem se lembra dos anos 80 tá mentindo porque todo mundo bebia muito, se drogava, mas que houve essa característica também, né, naquela década. Patricinha, skinhead, punk, metaleiro, andava todo mundo junto, todo mundo se pegava. Quem disser que lembra como é que era nos anos 80 vai estar mentindo, porque né, tava todo mundo completamente louco, fora da cabeça. As pessoas se drogavam, bebiam Eu acho muito, que tem uma outra fumavam. fala nesse filme que o André Abujanra dá, que ele diz assim, naquele tempo as pessoas torciam mais umas pelas outras. É verdade. Eu achei tão bonito isso e é a mais pura verdade, fiquei bem emocionado. Me chamou atenção essa parte Exato, também. Eu assisti sabe? o Eu teaser. acho que os tempos hoje são muito individualizados e a gente está indo rumo à era de Aquários, né? Ao coletivo. Então está muito o individual ainda, né? Porque a gente tem que E aprender. naquele tempo havia essa... Que é uma coisa do roteiro, né, que o Renato fez, que a gente tem que aprender com as coisas, né, que passaram para tu não recair em erros, né? Exato. Entende? Então, nesse documentário tu aprende o que era bom e o que era ruim naquela época, né? Mas assim com bom humor, né? Com Porque a bom gente humor, tem que ter claro. bom humor. Sabe? O bom Porque- era a junção, tudo. Ok, muitas pessoas naquela época se passaram um pouco com as drogas, isso é ruim, ok? Mas tinha muita coisa Mas isso boa ainda rolando. ocorre, E né? a gente também sofreu muito com a AIDS, né? Que foi a E década uma da outra AIDS, que foi uma questão. epidemia. Todo mundo morria um amigo por semana de AIDS. Os personagens que participaram dessa história, dessa década de diversidade, como Caio Fernando Abreu, nosso amigo, que a gente homenageia logo na abertura do documentário, e tantas A outras própria pessoas, Lore, várias atores. pessoas Enfim, morreram mas de a AIDS. gente fala a palavra diversidade, parece que é algo ligado à orientação sexual, e não é só isso. A diversidade se dá também pela capacidade de troca de estilos, de manifestações culturais com focos diferenciados, com liberdade de expressão não ofensiva, construtiva. Né? São camadas e camadas, diversidade não especificamente algo ligado ao sexo. Né? A gente comentava antes de começar o programa aqui nos bastidores com a Flávia e o Campão, que eu assisti uma palestra este ano em Austin, no SXSW, que eu fiquei muito impressionado. E como a Flávia também lida bastante com a área da saúde, ela também disse, nossa senhora, que preocupante isso. 50% dos jovens americanos, que eu acho que é 50% dos jovens globalmente falando, né? Só que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, nunca convidou, um jovem não convidou alguém para sair pessoalmente, assim, nunca disse assim, vamos dar uma banda, tomar um chá, tomar um café, E naquele tomar uma tempo era ceva. só isso que rolava. É só isso que rolava. 50% nunca convidaram, então, alguém para sair. Isso é muito preocupante. O que vai ser, será, né, Porque disso? as pessoas hoje, qual é a maior epidemia que tem hoje? É ansiedade e depressão, isso né? aí, Os solidão, Cara, tudo. os índices de E suicídio... cultura também é saúde. Sabia que boa. pós-pandemia os índices de suicídio cresceram mais de 200%. Porque eu tenho esse canal de saúde que eu estava te falando, que é no YouTube, @medicaltv. Tá passando aqui embaixo, ó. É o que eu vou botar esse documentário depois. Mas, enfim, é uma tragédia esse negócio das pessoas não se encontrarem mais, de ficar só no celular. Isso aqui As é um pessoas estão perigo, ficando cara. doentes. A nossa juventude, a gurizada, estão doentes, cara. Hoje tem suicídio infantil. Mas, uma tristeza. Quer dizer, está uma tristeza. Então, a gente tem que repensar essa questão do relacionamento, que isso aí faz bem. A gente é um ser social, né? Saúde mental, saúde social. E rir das coisas, frequentar a cultura, porque tudo isso também te ajuda a tu esquecer, tu participar da vida da comunidade, sabe? A cultura, A gente te fala gera também, empatia. A gente fala nesse filme rir, da necessidade sabe? de perpetuar a memória, né? Para a gente poder entender que chão é esse que a gente está pisando, o que veio antes, né? Mas não com esse saudosismo, com nostalgia, para ter uma compreensão da história também, com E,
né? Porque a gente, às vezes, a gente chega naquele lugar comum que como se as coisas estivessem prontas no momento em que a gente chegou nelas. E então toda uma... né? Aqui, ó, por exemplo, esse palco, eu fiz uma apresentação com a Lori F, que está no nosso documentário, e o auditório não era coberto, e nós fizemos uma imitação do Fausto Fawcett nesse palco com as bailarinas, com a Regininha Poltergeist. Sensacional! A Marinara, eram atores travestidos, e nós fizemos aqui com a Lori, né? A Denizele Cardoso está no show também. E nós fizemos aqui, então olhar hoje isso aqui e ter uma compreensão do que veio antes, é muito importante a gente saber como que as coisas chegaram onde elas chegaram. Não pode ser assim, a partir do hoje. Né? O meu tempo também não é o passado, o meu tempo é agora. Que horas são? Que dia é hoje? É hoje. Então a gente precisa saber o que veio antes para poder solidificar alguma coisa, se sobrar, no futuro. Lembrando novamente do querido amigo Educar, aqui neste palco, na entrevista, ele disse assim, que as pessoas comentavam, o Educar é à frente do seu tempo. Ele disse, eu não sou à frente do meu tempo, eu estou no tempo, esse é o meu tempo. Coisa boa. Não, o meu trabalho deve ser considerado de vanguarda, mas a vanguarda hoje em dia é um deboche falar essa palavra vanguarda, underground, né? Diante de tudo. Mas eu vejo no nosso documentário espetáculos que eu participei, ações de vivências artísticas lá dentro desse espaço, que foi uma escola para mim, o Portelis. Foram um aprendizado total. Lá fiz a minha primeira oficina de teatro como professor em 87. Tinha até uma transformista no meu grupo de oficinandos, que é a Rebecca McDonald. Então, que já faleceu, mas aí... Hoje em dia, o termo drag, não existia o termo drag, né? Então, tem toda uma questão de pessoas que vieram antes e que começaram lá, como Fernanda Abreu, atores, Luiz Salem, que está no ar agora com uma novela, o Aloysio de Abreu, que era parceiro dele, a Márcia Cabrita, que já subiu, a Ângela Rorô. Gente, eu vi o Tony Tornado, estava comigo lá dentro, a Cássia Eller, o Sepultura. Gente, artistas locais que tiveram um espaço lá dentro, nem Lisboa, né? Eu lembro do show do Cascaveletes lá. Também. Muito legal, passou na TV. Passou na TV. Que legal. Tudo. E tem outras pessoas que frequentaram o Porto de Elias também, que era um lugar que todo mundo ia. Pô, o Charlie Garcia frequentou o Porto de Elias. Olha só, cara. O Belchior. Só que o Charlie Garcia, como eu não conseguia autorização de uso de imagem, eu não pude botar. Zé Posse Neto, mas Miguel a gente Falabella, eu vou botar no Instagram. Marina Lima, todo mundo, Dulce Quental. Gente, tem uma coisa que o Gilberto Gavronski, que é um excelente diretor e ator, e a Grace Janucas, que eu fiz um espetáculo com ela lá, Não Quero Droga Nenhuma, que foi um épico. Eu e ela, eu era um entregador de pizza, e até, inclusive, eu queria que a Grace remontasse esse espetáculo, porque eu acho que foi um grande sucesso e é um espetáculo importante, porque fala do excesso do consumo de drogas e que foi apresentado no Portelismo de uma maneira muito engraçada. Sempre de uma maneira engraçada, porque a gente tem que levar a vida assim. Angela Dick. Rindo, né? Coisas boas. Todas a gente tem que rir de si mesmo, entende? Para tu não ficar deprimido, né? Então, Ô, Flávia, como tu saiu de Caxias e veio para cá? Como a Flávia veio parar em Porto Alegre? Não, eu, na verdade, eu fazia engenharia em Caxias, né? Minha primeira faculdade, eu entrei muito jovem. E daí, quando eu comecei a trabalhar, tinha aquela coisa do machismo, que os caras nem me olhavam. Eu fiquei tão deprimida. Daí eu tive um teto e eu fui para os Estados Unidos na época. Meu pai me mandou, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, daí quando eu voltei, lá eu vi, eu quero fazer propaganda. Daí Quanto tempo ficou lá, desculpa, nos Estados Unidos? Eu fiquei 8 meses. Daí lá eu aprendi, eu vi que eu fui para lá meio assim para me encontrar. E lá eu vi que eu queria fazer propaganda. Eu já gostava eu já era fotógrafa na época. E daí eu vim estudar em Porto Alegre. Daí eu estudei em Porto Alegre, morei 10 anos aqui. Depois eu voltei para Caxias, que daí eu fiz uma agência de propaganda, resolvi fazer lá a minha agência. E daí mas eu nunca perdi o contato com Porto Alegre, né, com meus amigos e tal. Então, depois agora eu já moro meio a meio aqui. Foi o contrário, eu fazia publicidade na Famecos e paralelo fazia teatro. E no 5º semestre eu enlouqueci e fugi da Famecos. Mas depois eu trabalhei em publicidade sem concluir o curso. E me transformei num ator. Talvez, eu costumo dizer que de todas as drogas, a mais difícil de largar
São 45 anos atuando e estou abrindo uma oficina aqui perto, na João Teles, inspirado no Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. Olha que legal. Vou dar o isso. número, 984-1212-65, 984-1212-65 Vai é estar o passando WhatsApp. aqui, vai estar passando aqui. Muito legal essa legal. ideia também, hein? Eu estudei com ele também, uma pessoa que eu... Como essas pessoas são marcantes na vida da gente, né? São profetas, são visionários, né? E mesmo essas pessoas todas que passaram pelo palco do Porto Feliz, pensando hoje em dia, como eram ousados, como se arriscavam, né? E porque era um lugar que permitia essa experimentação, como a Adriana Calcanhoto fala. No documentário. Não é porque você não tinha compromisso aquela tensão de estar num lugar que te exija mais. E era né? de segunda a segunda, não lembro. O Porto Feliz Era? funcionava de segunda a segunda. Eu acho é uma demais loucura. algo segunda a segunda. Chegou um ponto de ter uma até teatro loucura. infantil. E até 5, 6 da manhã, 14 horas tinha que abrir de novo, porque às 16 tinha teatro infantil. Como aguentavam, hein? Pô, puxado, hein? Tinham várias equipes. Não, e né? eu queria até deixar o Instagram do documentário, que é sim. Clube do Porto 2025, Então, vai número vou passar aqui 2025. todo o programa eu vou deixar Eu acho que o passar. Porto Feliz veio dessa Porque sede, né? De O falar, O Instagram, ele mostra algumas coisas que também não estão no documentário, tipo a entrevista do Charly Garcia, sabe? Então, quer dizer, complementa um pouco, né? O Charly Garcia frequentava ali, ou veio poucas Não, vezes. quando ele veio, acho que duas E a gente vezes. tem uma entrevista inteira Duas lá vezes com ele, mas não foi. dá pra... Adoro É ele. que ele vinha fazer show, quando ele veio fazer show, eu amava o Charly Eu Garcia. amo até hoje, eu eu escuto também. até hoje. Né? Muitas pessoas falam, esse artista, Moderno. aquele cara, escuta isso aqui. Moderno. Aí quando eu Não. mostro para alguns amigos, o que é isso? Isso é Charly Eu Garcia. acho que ele Seu pai começou- deles. Aquela banda da Marisa Hort, Lune, na época, É. era um sucesso lá no Mas Porto o- Feliz, o Lune. O Charly Garcia inventou um estilo de rock naquela época, o estilo argentina, começou com esse rock com o Charly Garcia. Eu lembro, quando fala dele, eu lembro daquela música. É uma coisa assim. Sabe a qual é música. que eu me E lembro é dele? maravilhosa. Que eu Até conheci. hoje, né? Aquela que eu conheci dele, não chores por mim, Argentina, te quero cada dia mais. Ela é Vai, eu incrível. amava essa música. Eu lembro, sabe, que eu fiquei muito impressionado, adorei, que o meu amigo Gabriel Mugen, quando o Gabriel saiu do Patrola, eu entrei no lugar dele. Mas quando o Gabriel estava no Patrola, o Gabriel foi lá na casa do Charly Eu vi Garcia, isso, cara. eu Eu vi nunca esqueço isso. essa matéria. Eu adorava essas matérias do Gabriel. O Gabriel sempre foi um menino muito assim, ligado nas coisas. eu vi essa matéria. Quando o Gabriel estava na casa do Charly Garcia, eu digo, não. Me representa, cara. Eu não lembro se ele subiu ou só passou na frente. Não, acho que ele entrou, conversou com o Charly. Entrou, uma coisa assim. entrou no quarto dele, É me lembro isso, ele é sentado isso. no chão com Não, o Charly cara. Garcia. Gabriel, como é que tu conseguiu essa entrevista? Eu quero saber, muito Gabriel. legal, A gente muito quer legal. saber, o Gabriel vai responder Mas um agora dia. diz que o Charly Garcia está sequelado, está em cadeira de roda, diz que Ah, está ouvi assim. falar também. Por isso que por isso que a gente nem foi muito atrás dessa história da imagem, porque a Tem gente não sabe nem várias como pessoas que chegar, passaram né? por lá, como também o Eduardo Zeck, que hoje em dia que encara esse problema de saúde dele com humor e coisa e tal. Mas além dessas pessoas, eu fico pensando que naquele momento, quero completar o que eu estava dizendo, essa necessidade de falar, porque nós vivíamos da ditadura que não podia falar. Então o Porto Feliz foi meio que um megafone, um espaço para que as pessoas fossem expostas e que tivessem uma resposta para as suas ideias, para a sua forma de pensar, e que eram, evidentemente, linkadas nesse processo do seu próprio trabalho, né? Então, o trabalho era um reflexo do seu pensamento, né? Então, naquele palco, se permitia tudo. Até nós tivemos um espetáculo lá em 89, que eu dirigi, que era um espetáculo que simulava sexo explícito, que foi uma das maiores bilheterias, tinha 600 pessoas no dia. 600 Os pessoas. brutos também amam. E a gente fala também no documentário, falando no documentário, também toda a cena que estava ao redor do Porto de Elias, né? Que eu estava falando antes contigo. Que o Scalp, a gente fala da Rádio Ipanema, a gente mostra, né? E tem também aquela cena que tinha no Oswaldo Aranha, né? Que foi uma coisa que aconteceu nos anos 80, que todo mundo vinha para o Oswaldo Aranha, que tinha aquela funerária na esquina, tinha o bar do eu Lola, lembro. o bar do João,
aquele cinema, né? Baltimore. Então isso tudo a gente mostra no documentário. Claro, tudo en passant, porque não é o foco E essa do documentário. conexão daqui, Oswaldo Aranha, Ocidente, Porto Feliz, porque as pessoas ou iam a pé, ou iam de ônibus. Ficava subindo e descendo, né? Subiam e desciam, vinham de lá de cima, desciam a lomba. Agora eu vou entregar a minha idade. Eu assisti ET no Baltimore. Calculem agora. Calculei. Eu era um bebê de colo, né? Assisti com meu pai, eu nunca esqueci. Eu não vou falar um filme que eu assisti, porque aí Cara, e que loucura, né? Porque a gente vinha de Venâncio Aires, minha terra natal, pra Porto Alegre, e a gente entrava e passava pelo Baltimore e a gente já ficava olhando o que tava em cartaz. Era muito legal aquilo, né? Muito legal. Assistia O cinema menor também, A a gente sala via Bristol. excursão do colégio de Caxias para ver filme, cara. É. Tu entende? E o Eu falava planetário, isso. nada a ver esse assunto. Agora eu Como lembrei não do havia planetário. globalização, Também. nós precisávamos nos conectar com o que tinha, com a literatura, com o cinema, com amigos ricos que viajavam, com cartas que mandavam, com telegramas. Não havia esse acesso virtual. Então, as pessoas buscavam, tinham mais sede de descobrir as coisas. Por isso que eu digo, não é do meu tempo, mas eu não vivi na época do Rodolfo Valentino e sei da existência dele. Isso aí. Ele foi um ator de 1920. Né? Nós estamos agora com essa oficina do Boal, montando uma adaptação de um filme mudo de 1920, que é um espetáculo, O Gabinete do Dr. Caligari. É um filmaço, quem não viu, tá no YouTube, veja, um filme mudo, muito além do seu tempo. Então, as coisas se reciclam, elas voltam, né? O portilista E voltou a gente também. tem que aprender com o passado, né? Exato. Porque para não fazer os erros de novo. Né? Não é querer ser chato, assim, mas como a gente acompanhou essa mudança toda, eu fiz curso de datilografia, coisa e tal. A minha mãe dizia, quem não tem curso de datilografia tá fora do mercado. Exatamente. Então agora a gente acompanhando isso aqui, não é querer ser chato, mas, gente, tá demais. Tá puxado. demais. E o pior, não é só uma gurizada que nasceu com isso aqui. É nego velho, como se diz assim, ó, viciado nisso na aqui, tristeza. de uma forma assim que não... E agora com jogos... É demais, gente, é demais isso. Eu não sei realmente, não é querer ser pessimista, mas onde vai parar isso? Porque tá demais, doutor Os Xavier. psiquiatras hoje, eles estão dizendo, isso já é uma regra. Eu já vi agora que Adultos eles Reborn. têm que- Não, eles têm Adultos que, Reborn. eles têm que dar celular para as crianças só depois de 16 anos. Olha só Então, isso. quer dizer, isso já é uma coisa que os psiquiatras estão falando. É. Porque a pessoa fica doente no celular, entende? Porque a cara que está sempre no Instagram, tem criança que não consegue ver filme mais de 5 minutos. E não consegue se concentrar em sala de aula ou não com qualquer consegue. outra coisa. Ler. Ler. Não. Tocar num livro, que é um Pois é. livro, que é um objeto lindo. Sabe Lindo. em que é como olhar momento- um quadro ao É. vivo e olhar um quadro no telefone, assistir uma peça de teatro no telefone e assistir. Esses dias foi uma loucura. Tinha uma pessoa no teatro, em vez de assistir o espetáculo, ele gravava o espetáculo e olhava no monitor do Não telefone. pode. Meu Não. Deus do céu! Tu sabe onde eu notei, Campão e Flávia, que o favor. negócio realmente prejudica? Eu sempre gostei muito de ler, tá? E eu não vou mentir aqui, hoje em dia eu tenho que me concentrar para ler, porque tá me prejudicando. O Ico Thomas lê, mas não como antigamente, a minha paciência não é mais a mesma. vê. Fiquei assustado, Tu fiquei vê. muito assustado. E eu Mas fui assistir o forço, Oppenheimer. Eu forço, eu O leio. filme Oppenheimer, Certo. eu tive que assistir em 3 partes, porque tem 3 horas e eu não né? conseguia me concentrar Olha no aí, filme de 3 horas. prejudica, Coisa que eu fazia. acontece. Por isso que é bom ir ao cinema também. Exato. Né? Porque Ao no cinema tu é cinema. obrigado a estar ali. ver. Porque em casa tu vê filme é muito difícil. Aí tu para, Sim, toma um cara. cafezinho, vai no banheiro, vai não sei aonde, fala no telefone. E aí o E filme, vir num capítulos. teatro que nem esse, né? Eu acho que esse teatro aqui pra mim é o melhor do Brasil. É bonito Dos esse. que eu conheço, na boa. Eu acho que é o melhor do Brasil. É bacana, cara. né? Porque ele tem acesso, tem bar por tudo, tem banheiros, tem a área externa. Esse teatro é maravilhoso, as pessoas têm que frequentar, né? Muito ensaiei aqui no Araújo Viana. Estamos chegando quase ao final. Falei que passava rápido aqui, ó. Mas eu queria saber, assim, pode ser meio boba essa pergunta, mas eu tenho curiosidade. Eu queria saber de uma história do Campão, uma história da Flávia, assim, que vocês não contaram tanto, assim, de lá que vocês Tá. lembram, assim. Tá. Vamos tomar um gole d'água, vocês vão pensando, que isso não é assim, né, pá? Quer tomar um gole Mas de água? Eu já tomei, Já mas tomou? eu posso falar. Quer tomar? Assim, Vai, eu gostaria não, de não. falar mesmo sobre a coisa do documentário. Como foi difícil fazer esse documentário. Ele está com Imagino. um ano e 4 meses. Para a gente conseguir liberação de mais de 200 E teve a pessoas. enchente, né?
Mais de 200 pessoas e teve gente que não quis liberar a imagem. Ângela Rorô não quis liberar a imagem. O Max Cavaleira não quis liberar a imagem. Por que será? Desculpa a pergunta. Não sei. A Ângela Rorô porque é louca, tá? Porque ela me ligou e me disse, pra mim é uma honra eu participar, bababá. Ela queria alguém para produzir ela em Porto Alegre. Eu até indiquei. No dia seguinte, ela me mandou um e-mail dizendo que eu não ia poder usar a imagem dela, que ela ia me processar, babá. Outro cara que não quis me liberar a imagem, que é aqui de Porto Alegre, foi lá o do TNT, o Charles Master, também não quis liberar. Beijo de luz, Charles. Não, porque eu não sei se esse show esse show que tu tem aí é no Porto de Elias, mas eu só gravava no Porto de Elias. Não, tu não pode usar. Charles. Então teve essas 3 pessoas, sabe, a coisa, não consegui a imagem, enfim. Então, a dificuldade de fazer esse documentário e a questão do Porto de Elias naquela época, no final ali, era uma coisa, cara, eu ia dormir todos os dias 8 da manhã, eu não aguentava mais, eu parei, eu disse assim, eu vou embora, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais passarinho cantando. Eu fui embora, eu disse, eu não quero mais trabalhar aqui, eu não quero mais essa vida e fui embora, porque estava um exagero, né? Da ideia até pronto, o documentário, quanto tempo demorou, assim? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, Um ano e 4 meses, o tempo que demorou. Talvez seja até mais difícil fazer um documentário que um filme de ficção, nesse sentido, né? É verdade. Porque as pessoas que estão participando de um filme de ficção, elas assinam um contrato e elas estão ali porque elas querem, né? E aí um documentário é histórico, então você precisa de uma pessoa que passa atrás, assim, você precisa da autorização da que está passando lá atrás. E a edição também foi bem complicada de fazer. A edição ela é bem rápida, a edição, né? Agora, uma história do Porto Elias que eu não posso esquecer, era o show Chua, que era um show que eu comandava em 91, lá no Porto Elias, um programa de auditório que eu fazia com a Débora Finocchiaro e o Zé Adão Barbosa. O camarim deste show era um show à parte. Então, assim, as memórias que eu não tenho mais memórias do camarim do que do próprio show. Era uma extensão. Então, quando saía de cena, o elenco do camarim já era outro. Havia 2 shows paralelos. Sensacional isso. Eram 2 shows paralelos. Né? Não, então era muito engraçado passar do Porto camarim para o palco e do palco para o camarim. Às vezes eu já entrava rindo das coisas que estavam acontecendo lá. O lá. Porto de Elias era incrível, né? As histórias que aconteceram lá naquele camarim. Eu imagino, porque se o Porto de Elias era incrível, o camarim, pelo amor de Deus. O camarim era grande, cabia um monte de gente. Então, tu imagina o que era. Em todos os shows rolava alguma história no camarim. E como era um programa de auditório, tinha pessoas de todas as vertentes, né? Tinha um convidado da música, do teatro. Então, essa salada de frutas que fazia com que o show chamasse tanta atenção, essas variedades de performances e de pensamentos, que era a própria filosofia do próprio Porto de Elias, né? Que quando eles pensaram, eles queriam homenagear alguém, aí, Porto de quem? Aí, quem sabe a Elias? Mas não tinha nada a ver com o Porto de Elias, com um porto, com o cais do porto, porque era lá em cima da Protásio Alves, perto do barranco. Então se criou. Mas lá dentro parecia que você estava dentro de um barco, né? Tinham poucas janelas redondinhas de navio, e realmente a coisa, né, dava aquele balanço, né? Quem entrava lá saía balançado. Parecia outra dimensão o negócio, né? Era realmente incrível. Eu fiz muita festa lá, graças a Deus eu fiz muita festa lá. Imagina, eu vim morar aqui em 92. Certo. Peguei E a própria porta do bar havia uma festa, né? Na portaria já havia uma festa. Mas olha só, muito bom falar com vocês, Flávia Gazzola, que é diretora desse grande documentário, Uma Viagem à Diversidade, né, da arte, Porto de Elias. Campão, muito obrigado por ter vindo também. O Campão, que é roteirista, sou fã, assim, eu sempre falo, quando eu vim morar em Porto Alegre, porque eu lembro muito disso, e eu lembro de ti, assim, tuas peças, coisa e tal, eu sempre achei muito interessante. O mais importante na vida é você ser feliz fazendo o que você gosta de fazer. E se você não faz o que você gosta de fazer, você não faz bem. Então, o meu segredo é esse. Por que eu me mantenho vivo?
Me mantenho vivo porque eu sou uma pessoa feliz, eu sou vencedor, porque eu me mantenho vivo fazendo o que eu gosto até hoje. Então, como que eu não sou um vencedor? Como que ela não é uma vencedora fazendo esse belíssimo filme que as pessoas amaram? Essa é a verdade. É verdade. Amaram. Não, eu vi os comentários assim, eu fiquei surpreendeu. impressionado. Mas eu pensei, que legal um comentário sobre Porto Feliz e que sucesso, todo mundo comentando. Parabéns, viu? Ai, que bom. Isso é o mais Parabéns. interessante, a misturar a ficção com a realidade. Às vezes um trabalho só de ficção se torna meio até cansativo, mas essa coisa de a gente não ser um metateatro, né? Eu mesmo sou personagem do filme que a gente fez, ela também. Então é interessante misturar a vida real com a mentira, né? Tem material para outro, né? Mas não. Não, agora vai ser no Instagram e vamos divulgar esse e a gente quer que todo mundo veja. Claro. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que o Thomas Show volta na semana que vem. Juízo, hein, a todos. Até mais. Ico Thomas Show tem o apoio de Kia São Motors, Loja 7200, Courotec e Unesul.